Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desse 15 de outubro, sexta-feira, Dia Internacional da Mulher Rural. Parabéns a todas as produtoras. Hoje vamos falar bastante sobre esse tema. Parabéns também aos professores de todo o país. Hoje é dia do professor, então parabéns a eles. Para você que está nos acompanhando nessa tarde em todo o Brasil pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV. Você que nos acompanha pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa e também no portal sba1.com. Sejam todos bem-vindos, que bom tê-los por aqui. Olha, eu vou começar o programa de hoje falando sobre soja e principalmente sobre números norte-americanos. Nós tivemos uma espécie de feriado lá nos Estados Unidos, portanto, o relatório de vendas e exportações, que tradicionalmente é apresentado nas quintas-feiras, foi apresentado nesta sexta-feira e trouxe um volume muito interessante de vendas para os norte-americanos. Esse volume de vendas dos Estados Unidos trouxe ali 1.140.000 toneladas de vendas na semana encerrada em 7 de outubro. Esses números representam uma alta de 42% frente à média das últimas 4 semanas ou de 70% frente à semana imediatamente anterior. Você vai acompanhar comigo agora esse número cheio e também o número de venda da safra norte-americana, que continua bem lenta as vendas quando comparado ao mesmo período no ano passado. Você vê então aqui a venda semanal, como eu disse, em 1.140.000 toneladas, nada mal para o desempenho de uma semana lá nos Estados Unidos, né? Tendo aí a China como principal comprador com 640.000 toneladas e México com 273.800 toneladas. O relatório de hoje mostrou que eles totalizaram 26.380.000 toneladas de soja vendida em toda a campanha, para toda a campanha 2021-2022. O que esse número representa? Esse número representa aí um atraso aí de mais de 10 milhões de toneladas frente àquilo que se tinha no ano passado. Claro que os Estados Unidos teve uma série de problemas logísticos causados pelo furacão Aida, que atingiu a sua região portuária de embarques. Sigo falando ainda dos norte-americanos. Os norte-americanos trouxeram um levantamento que foi apresentado hoje, o chamado relatório avulso, né, de vendas dos Estados Unidos, com quase 900.000 toneladas que foram comercializadas pelos exportadores privados dos Estados Unidos. Essas vendas, elas foram divididas entre China e destinos não declarados. Então, provavelmente, deve ser tudo China por lá. De qualquer maneira, esses números são muito positivos para o mercado e acabam confirmando aquilo que nós dizíamos já há um bom tempo. A China, ela fica afastada das vendas ou das compras, né, das suas aquisições, e quando o preço baixa, ela volta e normalmente volta comprando muito forte. É o que nós estamos observando nessas apresentações avulsas do Departamento de Agricultura norte-americano. Bom, e aí não poderia ser diferente, soja operava em alta até pouco tempo em Chicago. Você tem comigo os negócios com a oleaginosa, posição de novembro, que operou nesta semana de relatório, abaixo de 12 dólares, agora vem a 12 dólares 16 centes mais 6 o bushel, uma alta de 0,87% neste momento. Janeiro, 12 dólares 25 centes mais 4 bushel, com elevação de 0,82%. Março, 12 dólares 35 centes o bushel, com alta de 0,88%. E maio, 12 dólares 44 centes mais 6 o bushel, uma alta de 0,89%. São os números que eu trago agora com soja em Chicago. Bom, eu destacava, né, que soja essa semana chegou a operar, né, por alguns dias abaixo da marca de 12 dólares o bushel. Isso tem uma relação direta com os números que foram apresentados no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe para a safra nova uma estimativa de produção acima de 121 milhões de toneladas, que era a máxima, inclusive, esperado pelos operadores de mercado por lá. Outros dados que eram bem interessantes em relação às revisões que foram feitas, tanto no estoque
da safra passada quanto na safra atual. Na safra atual, esse estoque ele passa dos 8 milhões de toneladas, contra pouco mais de 5 milhões que se tinha na estimativa de setembro. E essa mudança, pequena mudança, na verdade, pode ser que esse estoque nem seja tão alto assim para os Estados Unidos, ele surtiu um efeito aqui no Brasil, um efeito negativo em relação aos valores da saca de soja, que acabou cedendo um pouco. Para saber se esse efeito é realmente direto desses números aí dos estoques, da situação norte-americana, de uma produção melhor e principalmente como que o mercado vai se organizando após esse relatório de oferta e demanda, eu converso agora com o Matheus Pereira, ele que é o titular da Pátria Agronegócios e participa conosco mais uma vez. Matheus, obrigado pela sua participação, sempre um prazer tê-lo por aqui. Matheus, esse número do relatório de oferta e demanda é o resultante mesmo do que nós vimos nesta semana aqui no país? O feriado no Brasil aqui ajudou também essa ligeira queda para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E sim, Fabiano, a gente teve ali, né, essa publicação desse novo relatório em pleno feriado brasileiro. Aqui no Brasil, a gente segue, né, com uma visão muito consolidada que a soja brasileira, tanto disponível quanto futuro, deverá empilhar novas altas em cotações em reais por saca. Só que, como o relatório saiu bem no dia que a gente estava aqui com negócios interrompidos no Brasil, a gente não teve a eficiência, né, dos nossos operadores de exportação em colocar prêmios para contrabalancear todo o baixismo observado lá em Chicago. Então, o baixismo, Fabiano, ele foi logo refletido na reabertura do mercado brasileiro, né, já na quarta-feira, quinta-feira. Hoje a gente já vê alguma recuperação dos negócios, né, pelo Brasil afora. Em média, hoje, a soja no Brasil, de ontem para hoje, sexta-feira, dia 15, a soja tem subido ali algo em torno de 80 a R$1 por saca, média Brasil, recuperando então parte dos prejuízos, né, causados pelo relatório de ampliação de estoques e ampliação da produção norte-americana. Então a gente vê sim que essa semana encurtada pelo feriado no Brasil começou na quarta-feira com baixismo, ontem foi um dia de estabilização, hoje a gente já tem uma leve recuperação dos negócios, impulsionados principalmente por prêmios de exportação, e o dólar, que vinha bem estabelecido, bem estagnado, né, até o começo da manhã, até com que o Banco Central voltou a intervir com mais agressividade, né, naqueles leilões swap cambial, que tem derrubado agora a cotação da moeda, algo em torno de 7 centavos no exato momento. Então, a gente tem essa diferença de cenários, né, onde quarta-feira tivemos as quedas, precificando o relatório. Aqui no Brasil as quedas foram profundas, né? Algumas praças registraram até R$5 de queda em relação aos preços da soja pré-final de semana, né? E agora a gente tem na sexta-feira, agora retinha final, uma leve recuperação dessas cotações físicas que colocam ali impulsionadas principalmente por prêmios e dólar, Fabiano. Tá certo, Matheus, e daqui a pouco meu colega Walter Puga vai entrar ao vivo da Bolsa falando a respeito exatamente dessa operação do Banco Central brasileiro em relação ao dólar. Mas voltando a outros elementos, Matheus, que influenciam diretamente o mercado da soja, e agora eu quero falar de um que é muito provável que seja altista. Nós temos acompanhado diariamente aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, como que se comportam os preços do petróleo, né? E nós temos o Brent e o WTI, com altas constantes, aí falando respectivamente, valores entre $83 o barril até $81 o barril de um e de outro. E esses valores do petróleo têm influenciado de alguma maneira muito precisa os óleos, o preço do óleo no mundo. Óleo de palma, por exemplo, lá na Ásia, e o óleo de soja aqui no Ocidente. E isso tem, de certo modo, também elevado o preço de óleo de soja lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. E, consequentemente, puxa farelo e grão de soja para cima. Você acredita que o óleo de soja agora possa ser um fator determinante também na formação do preço internacional da soja, Matheus? Fabiano, muito boa colocação. A gente tem ali todo um setor energético, né, super inflacionado por uma demanda crescente e que não foi equilibrada por algumas fontes energéticas, né, principalmente hidrelétricas. Há 2, 3 semanas atrás, se não me engano, a gente divulgou aos clientes aqui um balanço geral de como está, né, o setor de hidrelétricas hoje em todos os principais mercados emergentes de energias.
Aqui no Brasil a gente teve um ano safra ali com quase 22%, 28%, perdão, a menos de chuvas em 2021. A China não foi diferente, com um percentual de 22%, se estou me enganado. Nos Estados Unidos, igualmente também, as proporções não foram lá satisfatórias para recompor, né, os níveis de fluviais, né? Então acaba que o setor de hidrelétricas como um todo, por todo o planeta, acabou se sobrecarregando com a falta de reposição hídrica esse ano, e toda essa sobrecarga, né, ela se derivou para outras fontes de energia, né, que foram aí o petróleo, que foram o gás natural, que foi o próprio carvão na China, e acaba que, consequência disso, né, a busca por fontes alternativas de energia acaba se intensificando ainda mais. Né? A gente teve ali em julho, agosto, Fabiano, o presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos cortando os mandatos de biocombustíveis norte-americanos, esses mandatos que naquele momento favoreciam, né, os preços do petróleo e desfavoreciam os preços de biocombustíveis, agora muito provável que o Joe Biden volte atrás, dê um passinho atrás e volte a estimular novamente os mandatos de biocombustíveis agora para o novo ano comercial 2022, em decorrência dessa alta elevação dos preços de combustíveis fósseis, né, energias não renováveis. A gente vê agora um grande estímulo para a demanda por fontes de energias renováveis, né, que seria não só o óleo da soja para confecção de biocombustível, biodiesel, né, mas também o milho para confecção de etanol. Então, a gente volta, né, no mercado fundamental da soja e o mercado fundamental do milho. A gente volta a ter uma esperança de uma nova crescente de demanda agora por parte de biocombustíveis em geral, que vai estimular os preços do óleo da soja, consecutivamente sustentando novas altas dos preços da soja em grão. Óleo de soja é feito de grão, pessoal, então realmente são produtos correlatos, né? O mesmo serve também para o mercado de etanol de milho, que aqui no Brasil vem numa crescente, numa expansão sem igual, mas nos Estados Unidos o etanol do milho já é um consumo, né? Já é uma cultura muito bem difundida, já lá desde 2007, aqueles mandatos de etanol criados lá no passado. Então, a gente tem essas vertentes agora que estimulam, né, uma nova demanda agora por biocombustíveis e, em consequência, ao mercado de soja e milho, que são os produtos base, né, para essas matérias, os produtos de matéria-prima para esses produtos finais de biocombustíveis. Matheus, vou complicar um pouco aqui a pergunta e vou trazer aqui alguns argumentos, né, que você citou agora, que a gente está conversando. Um deles é a importância do biocombustível. A OPEP, né, que organiza lá os países produtores de petróleo, que já disse que não vai aumentar a oferta, vem mantendo esse cenário. Nós temos um processo inflacionário que se instalou no mundo todo, enquanto que nós temos visto, né, e os números vão apresentando, uma elevação nas estimativas de produção no Brasil, nos Estados Unidos e boa parte do mundo para soja e milho. Pensando nestas e também em outras variáveis que são possíveis, quando a gente pensa em soja e milho, como é que fica esse produtor aqui no Brasil, que normalmente produz soja na primeira safra e milho na segunda safra, como é que fica ele em relação às suas estratégias de comercialização, estratégias de negócios, no seu entendimento? Olha, Fabiana, a realidade do mercado hoje para a soja e para o milho, ele é um mercado de estagnação. A gente tem ali influências internacionais estagnadas, né? O mercado hoje não vê razões fundamentais para esticar grandes altas, nem para depreciar grandes quedas. Aqui no Brasil a gente tem o fator dólar, tem o fator prêmio exportação, que na nossa visão da Pátria Agronegócio continuam sendo fatores aí de altistas, né? Movimentos de alta nessa reta final de ano. Só que existe, né, como eu já decorri um pouco agora, existe essa criação dessa nova possível demanda se intensificando, né, por biocombustíveis, que novamente poderia disparar um movimento de alta no mercado internacional de commodities. Então, ao produtor rural, né, que está vendo toda essa turbulência acontecendo, enfim, apesar de hoje não ser a realidade, a percepção do mercado internacional é que volte a ser criada uma demanda, né? Lembrando que a soja, tanto o milho lá fora, saiu daqueles patamares recordes atingidos em maio, caíram lá volumes significantes, né, caiu cerca de 25% dos valores de pico atingidos em meados de maio, aos valores que temos hoje. Né, a soja em Chicago chegou a bater abaixo dos $12 ali na sessão da última madrugada,
na madrugada passada, né, da quarta para quinta-feira. Então, toda essa queda muito profunda, né, assustou os produtores rurais de todo o planeta, não só aqui no Brasil, norte-americanos também. Porém, as perspectivas, né, que estão sendo mostradas, né, que essa nova retórica de uma nova demanda em crescimento, consequência do setor de energias, volte, né, a trazer novas altas ao mercado internacional de soja e milho. Então, ao produtor rural que está aqui hoje cheio de turbulência, né, preocupação agora realmente deve ser o campo, deve ser colocar a safra no chão, fazer um excelente início de plantio, né? O Brasil como um todo está em marcha acelerada de plantio. A gente deve ter hoje, ao fim do dia, né, que saem as nossas atualizações, a gente deve ter hoje o ritmo de plantio mais acelerado da história do Brasil, puxado pelo Paraná, puxado por Rondônia, puxado por Mato Grosso. Mas o mercado, neste momento, ele é um mercado, sim, promissor, reta final de ano. É claro que preocupação do produtor rural deve ser campo, aqueles produtores ainda que não fizeram cursos, estão ainda preocupados, nossa, será que soja a 140, 150 reais hoje será um bom ou não negócio para ser feito no atual momento? Eu aconselharia, né, que faça a gestão do teu risco. Você que vai ter preocupações muito mais profundas que o mercado agora, que serão realmente a qualidade de início de plantio, que é um momento crucial de toda safra, realmente se preocupe com isso. Tire da consciência, né, toda a preocupação que o mercado exige agora nessa reta final de ano, ou através de uma assessoria de mercado como nós aqui da Pátria, ou através do avanço, né, de novas vendas, que é realmente garantir pelo menos vendas que cubram custos iniciais, custos, enfim, operacionais da tua operação, para você ter o foco realmente direcionado e colocado sobre esse início produtivo, né, que é muito mais importante nessa época do ano do que o próprio mercado por si só. Porque a gente sempre costuma dizer, Fabiano, se não tiver realmente uma produção cheia, se não tiver uma produção saudável no ano que vem, realmente não vai adiantar mercado nenhum, porque sem soja para ser vendida não adianta o mercado. Então, a preocupação do produtor rural nesse exato momento deve ser de dentro da porteira. Tá certo, Matheus. Matheus, vou aproveitar aqui a nossa entrevista, que a gente está encerrando ela agora, mas para complementar a telespectadora Miriam Hash, de São Gabriel do Oeste, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, família produtora de soja e milho, ela acabou de fazer uma referência às bandeiras do Brasil aí, da Pátria Agronegócios, que estão aparecendo na tela, e o pessoal está gostando muito por lá em São Gabriel. Eu aproveito para cumprimentar toda a equipe e mandar um grande abraço a vocês. Grande abraço para ti, Fabiano. E aqui na Pátria, realmente, somos um conglomerado de patriotas, né? Que é presente da ProSoja, que infelizmente foi invadida ontem, sua sede em Brasília. Recebemos esse presente no mesmo dia que eles tiveram lá a invasão na sede de Brasília. Mas, enfim, bandeira para patriota é igual doce para criança. Então, a gente fica realmente muito satisfeito em expor todo esse nosso patriotismo aqui com essas bandeiras aqui dentro da sede da Pátria Agronegócio. Tá certo, então, Matheus, obrigado. Nós aqui também ficamos muito satisfeitos. O telespectador do canal do Boi também, uma boa tarde, um grande abraço a você. Olha, eu sigo falando a respeito de soja, e o Matheus falava a respeito dessa velocidade que temos em relação ao cultivo, a semeadura da soja, da campanha 2021-2022, e o estado do Mato Grosso está acelerado. Agora, a questão que está pegando por lá, aliás, em outros estados também, é que esse processo vem ocorrendo e alguns insumos não estão chegando. E é o que você vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. O município de Sorriso é o maior produtor de soja do país. O município está em pleno plantio da safra 2021-22 de soja. Quem vai nos falar melhor sobre o desenvolvimento desta safra é o meu convidado, Silvano Felipeto, presidente do Sindicato Rural. Silvano, obrigado por aceitar a nossa equipe aí. Quantos por cento já tem colhido no município? Como é que está o desenvolvimento desta safra, fazendo uma comparação aí com a do ano passado? Bem, é uma satisfação tê-lo aqui na nossa propriedade, né? O canal do Boi de novo aqui, né, pessoal. Obrigado. E estamos aí com aproximadamente de 50% a 60% do plantio já em Sorriso e região também.
Eu andei rodando em algumas áreas aí, entre de quinta-feira até hoje, né, da semana passada até hoje, e a semana passada tínhamos poucas áreas plantando, mas final de semana choveu bem, a chuva está sendo pontual ainda, mas está vindo. Ao contrário do ano passado, né, que a chuva não vinha, nós estamos aí no dia 14, 15 aí, beirando o dia 15, e o ano passado não tínhamos chuva ainda. Aqui na nossa propriedade mesmo, o ano passado começamos a plantar dia 26 de outubro, esse ano começamos no dia 26, 27 de outubro, já tinha soja plantado já. Então, digamos assim, estamos no céu perto do ano passado. Ano passado foi muito sofrido, o agricultor sofreu muito, tem alguns pontos ainda que não choveram bem, mas os relatos que nos chegam lá no sindicato é que a chuva está chegando, está vindo e está bem melhor que o ano passado. Esse cultivo está sendo de qual ciclo aí? Não corre o risco de perder a janela lá do plantio do milho, né? Que é até 20 de fevereiro. Então, eu vou falar do meu caso aqui, qual que é a estratégia que nós usamos esse ano. Ano passado nós tínhamos cerca de 60% da área com soja de 115 dias. Nós mudamos um pouco a estratégia e o que eu vejo na região também, a maioria dos produtores falando sobre isso. Nós começamos com soja de 100 dias e partimos para um de 104, 105, 110 e 115 dias. Então eu dei início do plantio lá no dia 26 de setembro, 25 de setembro, por aí. Eu vou ter soja do dia 8, dia 10 de janeiro, eu já tenho soja para colher. E esse último que eu estou plantando agora, que eu tenho mais 30% para plantar, é o soja de 115 dias, que eu vou colher lá no dia entre 15 e 18 de fevereiro, eu estou terminando minha colheita. Lembrando também que o produtor deve ficar muito esperto com os custos. A gente está vendo uma grande preocupação aí na questão dos custos da lavoura, atraso na entrega de fertilizante, atraso na entrega de químicos também. Então o produtor tem que ficar muito esperto quanto a isso. Isso eu ia te perguntar também. Há muitos relatos de produtores que ainda não receberam os insumos e outros casos que receberam os insumos parcelados, né? Quer dizer, como é que está essa situação aqui no município? Bem, tudo vinha andando normal. No momento da entrega, as empresas começaram a falar que ia haver atraso. Então, você faz a compra, faz o pedido, você programa. No momento da entrega, a empresa te liga e fala assim, ó, vai haver um atraso, nós vamos entregar 50%, 50% vai ser parcelado. Foi isso que nos repassaram e é isso que está acontecendo no campo. Fertilizante, a gente ouve falar muito pouca gente que ainda não recebeu, mas tem gente que ainda não recebeu fertilizante, está recebendo dessa forma parcelada. Agora o grande problema está nos químicos, né, nos agroquímicos aí, a gente fala, o glifosato é um problema mais sério, temos problema com algumas moléculas também, que é o acefato aí, que o pessoal fala que está com problema, e não sabemos o que está por vir. Segundo eles, segundo o que nos relatam, é um problema da pandemia. Então vem um problema lá de quando começou a pandemia, fecharam-se algumas fábricas na China e de lá para cá está causando todo esse alvoroço no mercado, esses problemas de atraso aí. E a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, né? O que pode haver para o produtor até na safrinha aí. Maravilha. Ok, Silvano, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Nós que agradecemos, muito obrigado. Acabei de conversar com o presidente do Sindicato Rural, Silvano Felipeto, de Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E a Agricultura BR destaca agora o dólar hoje com uma queda mais expressiva. Temos o dólar agora a R$ 5,44 mais 4, queda de 1,31%. Essa queda hoje, ela já chegou até ficar na casa de 1,40%. Isso se deve à atuação do Banco Central. Há pouco o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios trazia isso em destaque, como que isso influencia o valor da soja. Vamos saber agora como é que o mercado tem reagido ao Banco Central hoje atuando de uma maneira mais determinante em relação à moeda norte-americana e à desvalorização do real. Quem fala sobre esse assunto é Walter Pulga, ao vivo de São Paulo, dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a intervenção, 2 dias seguidos, Fabiano, do Banco Central no mercado é que provocou ontem uma leve alta no dólar, quando se esperava uma alta mais acentuada. Bom,
Ontem foi 1 bilhão de dólares em swap cambial. Hoje, mais 1 bilhão de dólares ofertado ao mercado. Isso fez com que o dólar cedesse um pouco. É a atuação do Banco Central que faz, neste momento, uma movimentação de baixa para o dólar. Agora, está caindo um pouco menos, né? Há alguns segundos você relatava aí queda de 1,31%. Agora cai 1,29%. Ainda na faixa de R$ 5,44, R$ 5,45. Mas vale lembrar que chegou a ser negociado há alguns minutos atrás na faixa de R$ 5,50. Agora, essa movimentação do dólar ela não começou agora não, viu? O jornalista Fernando Dantas ouviu o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas sobre essa desvalorização da moeda brasileira, né? E segundo ele, há de fato fatores política local, problemas com as nossas contas de governo, né, que trazem alguma instabilidade no mercado. Isso se combina, lógico, né, toda essa movimentação de alta do dólar se combina com um quadro político-fiscal mais tumultuado no Brasil. Cria a impressão intuitiva de que esses R$ 5,50, disse Lívio Ribeiro, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, é uma coisa nossa. Mas, na verdade, ele diz que desde meados de setembro, uma série de fatores fora do Brasil ampliam aí essa aversão ao risco e também se fizeram sentir em todo o cenário mundial. Resumindo, na China, problemas imobiliários e energéticos. Nos Estados Unidos, inflação pressionada, o Federal Reserve, que é o Banco Central de lá, mostrou um cronograma de redução dos estímulos financeiros à economia americana, com redução gradativa dessa injeção de recursos, né, que tem sido feita através de compra de títulos no mercado. Bom, começou este ano, mas deve terminar agora a partir de novembro. Segundo Lívio Ribeiro, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, houve uma nítida alta não só do risco Brasil, mas também dos títulos norte-americanos e títulos de países emergentes, na comparação com os países desenvolvidos. Portanto, não é só problemas políticos, fiscais no Brasil que trazem aí essa alta acentuada do dólar. Portanto, de olho na informação, há fatores fora do Brasil que influenciam aí nessa alta do dólar. Neste momento, o que nós temos lá fora é o dólar, o índice dólar, né? O dólar frente às moedas de países mais fortes, economias mais fortes, ainda perto de 94 mil pontos, ou seja, neste momento uma leve alta de 0,02% aos 93.998 pontos, ou seja, o índice dólar, que é calculado, tendo como referência, vale sempre repetir, frente a moedas como a Libra, como o Ien japonês, né, moedas mais fortes, mostra tendência de alta, ou seja, o dólar tende a manter alta, pelo menos frente a outras moedas e, lógico, frente ao real também. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Por aqui eu trago soja negociada nos portos brasileiros. Ela tem ali na sua formulação o dólar como um elemento importante e a soja em Chicago também. Há uma recuperação para a soja em Chicago, está operando já bem acima de 12 dólares o bushel. Com isso, nós temos o valor de referência a R$ 169,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega no mês de outubro, de acordo com a Granos Corretora. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos destacar o Dia Internacional da Mulher Rural. Vamos falar sobre uma importante pesquisa que foi divulgada pelo Grupo Agro Ligadas, como que isso influencia no trabalho no campo e muito mais. Eu volto já. E hoje é uma data muito especial e fundamental para o agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher Rural, que tem cada vez mais conquistado e ocupado o seu espaço de direito na produção agropecuária, e aqui no Brasil não é diferente. Muitos grupos, várias iniciativas têm garantido que a mulher consiga fazer essa ocupação. E para falar a respeito deste assunto e também a respeito do que mudou nesses últimos tempos na atividade da mulher dentro das ações rurais, seja à frente das propriedades, através de ascensão ou sucessão mesmo rural dentro da propriedade, eu vou conversar agora com Melissa Freitas, que fala conosco ao vivo pela internet, ela que é do Grupo Agro Ligadas. Melissa, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber de você o seguinte:
o que mudou, né, o que tem mudado nas ações, na atividade da mulher no agronegócio, principalmente nas atividades rurais, em relação ao seu trabalho, em relação aos empreendimentos, como que isso tem mudado, seja por ascensão ou sucessão aí nas propriedades. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Fabiana. É uma honra estar aqui hoje com vocês, falando sobre isso, falando sobre a mulher, né, nesse dia que é tão importante para nós. O que tem mudado é que cada dia mais a mulher tem ganhado seu espaço, ela tem tido força e oportunidade de ser ouvida e também de tomar as decisões. E com essa pesquisa das agroligadas, conforme você comentou, isso que a gente tem mais visto, que houve uma ascensão da mulher, de poder falar, de poder tomar as decisões. Cada vez mais ela tem conquistado seu espaço à frente das propriedades, seja por sucessão, seja conquistando seu espaço por ascensão, e ela tem se sentido mais segura. E esses movimentos, como agroligadas, por exemplo, têm fortalecido essas mulheres para que elas cada dia mais façam um trabalho diferenciado, com mais excelência, que elas se capacitem cada vez mais e vão contribuindo com o crescimento do nosso setor. Melissa, em relação a alguns fatores que são ligados diretamente ao resultado do trabalho no campo, ter uma mulher à frente na propriedade, como que isso influencia nos níveis de produtividade da fazenda, da propriedade rural? Eu acredito que faz muita diferença porque ela vem sempre somando, né? Com um olhar mais detalhista, em alguns pontos da atividade, toda a produção, ao mesmo tempo um olhar mais macro em relação ao olhar para o funcionário, olhar para os processos, nos recursos também humanos e desenvolvimento das atividades, né, em cada setor. Então eu acredito que ela vem somando muito e isso tem sido expressivo. A mulher ela tem um olhar diferenciado e isso soma com o que já tem sido feito no nosso setor. Eu acho que é muito importante e cada vez mais a mulher está ocupando esses lugares. Melissa, então agora eu vou te fazer uma pergunta aí mais de cunho muito pessoal. Você é engenheira agrônoma, você é produtora rural. O que significa esse Dia Internacional da Mulher Rural? É um dia que traz aí uma comemoração, mas também marca presença. Qual que é o significado para você? Faz toda a diferença pelo reconhecimento, como se reforçasse a voz que a gente já tem tido e, ao mesmo tempo, um bom motivo para a gente parar e olhar o que precisa ainda melhorar, o que a gente ainda tem tido enquanto desafio e como a gente pode melhorar tudo isso, buscar soluções e que os homens também nos vejam como pessoas que estão ali para ajudar e não como alguém que compete. Então eu acredito que unindo todos a gente tem mais força e esse dia eu acredito que reforça isso, essa importância da mulher estar assumindo esses papéis e ao mesmo tempo a gente observar os desafios que ainda têm sido para elas, né, para nós nesse setor. Tá certo. Melissa Freitas, eu agradeço demais a sua participação, desejo a você e a todas as mulheres do meio rural um feliz Dia Internacional da Mulher Rural e uma boa tarde a você. Obrigada, Fabiana, é uma honra estar aqui com vocês hoje no canal do Boi e Deus abençoe, até a próxima. Amém, Melissa, obrigado pela participação, hoje uma data muito especial, portanto, Dia Internacional da Mulher Rural. Um grande abraço a Melissa e todo o grupo Agroligados, especialmente no dia de hoje. Bom, eu sigo o programa agora falando a respeito do que nós temos agora em destaque para a previsão do tempo. Você acompanha comigo a relação que nós temos hoje, que vai trazendo uma expectativa de chuvas fortes, de temporais relacionados ao centro-sul do país. Quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Estamos numa semana bastante chuvosa e ontem fortes temporais atingiram Mato Grosso do Sul, né? Em menos de 12 horas, Fabiano, o município de Ponta Porã já acumulava 100 milímetros.
Os ventos também foram intensos, com rajadas de até 80 km por hora. No aeroporto de Campo Grande, capital sul-mato-grossense, foi registrada uma ventania de 79 km por hora. Isso tudo, Fabiano, foi provocado por uma área de baixa pressão atmosférica entre o estado sul-mato-grossense, oeste da região sul e também o Paraguai. Hoje, a chuva continua presente, pode ocorrer a qualquer hora do dia, com alerta para tempestade no centro-sul de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a chuva mais volumosa se concentra especialmente no centro-oeste paranaense, catarinense, além do sul do estado de Mato Grosso do Sul. Também há chance para temporais, especialmente no período da tarde, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e também Distrito Federal. Entre a costa do Espírito Santo até o litoral do Rio Grande do Norte, Piauí e também Ceará, a chuva será um pouco mais passageira. Já o tempo firme prevalece nesta sexta-feira apenas no interior do Nordeste e centro-oeste do Amapá e extremo norte do Pará. Nas demais áreas do país, a chuva será isolada entre a tarde e a noite. Mas a tendência, Fabiana, é de que ao longo do fim de semana, o avanço da frente fria e a circulação dos ventos vão formar nuvens muito carregadas na maior parte do país. Os temporais serão frequentes e a chuva será volumosa no sudeste, centro-oeste, especialmente aí nos estados de Santa Catarina, Paraná, Acre e também Rondônia. Já no estado gaúcho, no interior do Nordeste, a tendência é de pouca chuva, assim como na costa leste nordestina. É isso, Fabiano. Bom fim de semana a todos. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata Ferreira. Uma boa tarde a você, um ótimo final de semana. Mas a gente continua por aqui ainda, né? Eu vou voltar na terceira edição. A Renata daqui a pouco vai estar no Agroclima e também nos demais programas, o Mais Pecuária. E eu sigo por aqui agora falando sobre o mercado do milho. Mercado do milho futuro aqui no Brasil. Você tem aqui os números para agora, para o momento, ligeira alta, na verdade muito mais próximo a uma estabilidade, mas no campo positivo. Olha só, a posição de novembro agora vem a R$ 88,83 a saca de 60 quilos, vem totalmente estável. Janeiro vem com R$ 88,75 a saca, alta de 0,15%. Março também estável a R$ 89,27 a saca. Quem ganha hoje aqui é a posição de maio, pelo menos nesse momento, com alta de 1,07% a R$ 87,17 a saca de 60 quilos. Dando sequência aqui ao Agricultura BR, nós destacamos o que vai acontecendo hoje. Hoje nós tivemos numa situação que não é comum, normalmente nós temos a apresentação do relatório de vendas e exportações na quinta-feira, mas tivemos ali uma espécie de feriado nos Estados Unidos, que não parou a bolsa não, mas o Departamento de Agricultura norte-americano é órgão do governo e ele teve paralisação. Então, tivemos hoje a divulgação desse relatório de vendas e exportações, que trouxe ali volumes de vendas na semana, encerrada em 7 de outubro, para as exportações norte-americanas. Veja só que a venda semanal norte-americana de milho totalizou 1.039.000 toneladas nesta semana. O volume representa uma queda de 18% frente ao comercializado na última semana, na semana imediatamente anterior, e 85% superior à média das 4 semanas anteriores. Portanto, é menor do que uma semana antes, mas é bem maior do que a média mensal. A safra, tivemos aí uma soma com 27.620.000 toneladas, é o que os americanos venderam até o momento. Na semana encerrada em 7 de outubro, vale ressaltar, México foi o maior comprador, com 790.200 toneladas. Nós listávamos aqui a equipe do Agricultura BR, como é que está a posição da China nessa semana, não teve compra relevante da China de milho. Nessa semana ainda não aparece, mas daqui a pouco deve começar a aparecer sim.
Veja comigo agora como é que vem os negócios com milho nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago vem com alta, olha só, a posição de dezembro agora subindo e subindo bem. Alta de 1,69%, 5 dólares 25 centes mais 4 o bushel. Março, 5 dólares 34 centes o bushel, alta de 1,57%. A posição de maio negociada a 5 dólares 39 centes o bushel, com alta de 1,51%. Julho, 5 dólares 40 centes o bushel, alta de 1,46%. São os negócios que eu destaco agora aqui no Agricultura BR em relação ao milho negociado na Bolsa de Chicago e que você acompanha todos os destaques aqui. Vou falar agora de outra cultura, mas que está muito relacionado ao milho. Eu falo do trigo e o trigo deve ter uma boa safra mesmo. Está chegando na reta final de colheita do trigo lá no estado do Paraná e a expectativa realmente é de bons resultados em relação ao que foi trabalhado nesta campanha. Lembrando que o Brasil não é autossuficiente em trigo e tem ampliado as suas áreas de produção, tanto em estados tradicionais como Rio Grande do Sul e Paraná, mas mesmo como São Paulo, Mato Grosso do Sul e até no Nordeste tem se cultivado o cereal. A reportagem é de Mauro Andrade. A Integrada é uma das principais cooperativas do Paraná, com 11 mil associados que atuam na plantação de café, laranja, soja, milho, mas o assunto hoje é trigo. E eu vou conversar com o Wellington Furlanetti, ele é gerente técnico da Integrada. Wellington, como é que se encontra a produção da safra 21 de trigo aqui na região? Mauro, nós estamos finalizando a safra de trigo, na safra 21-21, praticamente 95% já da área colhida. Para este ano, nós tivemos algumas surpresas nesta cultura. Ela foi, em algumas regiões que nós atuamos, afetada pela questão da geada com relação à produtividade. É algo que no início era até uma preocupação para os nossos cooperados, para os nossos produtores, mas aos poucos, quando a colheita começou a avançar, nós começamos a perceber que o agravante seria com relação à produtividade, mas não com relação à qualidade. Nós tivemos aí um clima muito favorável à colheita, onde essas lavouras puderam ser processadas a campo e essa produção veio para as nossas estruturas, conservando uma boa qualidade. A qualidade é muito importante para essa cultura do trigo, que vai ser depois processada e virar alimentos. Então, com isso, nós podemos contar com trigo de boa qualidade. A questão se deve realmente na produtividade que nós tivemos um certo impacto, uma quebra, devido aí a uma condição climática que foge ao nosso controle. Desculpe te interromper, mas qual que é a produtividade média aqui dos seus associados? Olha, hoje em média está difícil até a gente falar para esta safra em produtividade, porque oscilou bastante, dependendo da data de plantio. Então, na fase que a cultura se estava instalada, onde a geada foi acometida, nós temos produtores com produtividade de 150, 160 sacos por alqueire, nós temos produtores com 40, 50 sacos por alqueire. Então, nós tivemos uma variação muito grande de produtividade, mas em média geral a gente acredita aí que boa parte dos produtores puderam ter produtividades em torno de 60, 70, até 80 sacos aí de média. Então é claro que tem que levar em conta essa particularidade de cada um, desde o manejo, escolha do cultivar, data de plantio, tudo isso está relacionado ao resultado que o produtor veio a ter no final. A quebra na produtividade reduziu a oferta do produto, fato que vem mantendo os preços do trigo elevado. Em setembro deste ano, a saca de 60 quilos foi comercializada a R$ 84, valor 68% superior se comparado a setembro do ano passado. Por essa indisponibilidade do volume de produto, a gente está contando aí com preços muito satisfatórios para o triticultor. É um cenário totalmente diferente do já visto anteriormente, assim como as outras culturas também. Mas esse impacto que o clima acabou causando na produtividade, sem dúvida alguma, contribui para que o triticultor tenha boas condições comerciais e consiga agregar maior valor aí ao produto, Ok, Wellington, obrigado pelas informações. Então, é isso, o trigo aqui no Paraná teve problemas com a geada, mas depois foi de certa forma recompensada pelo clima mais seco, que favoreceu a colheita e a qualidade do produto. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
E já que destacávamos o mercado do trigo, se acompanha comigo agora as vendas semanais de trigo dos Estados Unidos, divulgado no relatório de vendas e exportações, apresentado de maneira exclusiva nesta sexta-feira. Tradicionalmente ele vem nas quintas-feiras. Veja só que teve um bom volume de vendas. Aliás, o volume de venda de trigo foi muito elevado, 567.600 toneladas. Para se ter uma ideia, é uma alta de 70% em relação à última semana e é 42% mais elevado se comparado à média das 4 semanas que antecederam a semana do dia 7 de outubro. Na safra, os norte-americanos, considerando todos os tipos de trigo, já comercializaram 11.970.000 toneladas. E esses são os números para as vendas de trigo campanha 21-22 do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E olha, uma pesquisa realizada pela Embrapa traz um comparativo, um levantamento muito interessante. As mudanças climáticas frente à cultura do eucalipto. Quem fala sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Segundo a pesquisa, das 3 áreas analisadas, 2 poderão sofrer poucas alterações na produtividade e uma será mais impactada. Porém, todas foram consideradas adaptadas para a produção de eucalipto nos próximos 30 anos. O município de Itapetininga, no interior de São Paulo, foi considerado o mais suscetível às mudanças do clima, o que pode comprometer a produção de eucalipto. Além da região paulista, também foram compiladas informações de Telêmaco Borba, no Paraná, e Otacílio Costa, em Santa Catarina. Nos 2 estados sulistas, pode haver aumento da temperatura, porém com valores de deficiência hídrica inferiores ou próximos de 200 milímetros por ano, o que não interfere na produtividade do eucalipto. Já as regiões entre o estado do Paraná e de São Paulo, nos períodos analisados entre 2021 e 2040, poderá chegar a valores de redução de chuvas superiores a 300 milímetros por ano, o que pode reduzir a produtividade da cultura. Ainda de acordo com a pesquisa, o comportamento diferente do clima já é sentido entre 2020 e 2030, mas na década entre 2030 e 2040, a cultura tende a ficar mais vulnerável às mudanças climáticas. Como solução, os pesquisadores orientam práticas como sombreamento com árvores frutíferas, irrigação por gotejamento e plantio em maiores altitudes. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Está aí o Gustavo D'Angelo trazendo os destaques dessa importante pesquisa realizada pela Embrapa. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto é o mercado do café e você vai acompanhar o que vem acontecendo com os preços praticados para o Arábica e também café Robusta. Eu volto já. E a Lei 5709 de 1971, ela tange sobre as terras aqui no Brasil. E é uma lei que completou agora, recentemente, 50 anos. E há muitas linhas de pensamento no Brasil que acreditam que ela precisa ser alterada. E este é o assunto desta entrevista realizada pela repórter Kylie Rodrigues. A Lei 5709, assinada em 71, trouxe limitações como, por exemplo, o tamanho das fazendas, aprovação prévia de contratos vinculados a projetos previamente aprovados pelo INCRA, além de limitação territorial dos imóveis detidos por estrangeiros em um único município, entre outras. Para este advogado e também amicus curiae de algumas ações no STF, há dispositivos da lei ultrapassados. Essas restrições, numa época de expansão das fronteiras agrícolas, como acontecia em 1971, em que nós tínhamos uma agricultura incipiente, crescendo sobre novos territórios, integrando o Brasil, o interior do Brasil, as atividades econômicas, numa agricultura que ainda era de latifúndios improdutivos e que era importadora de alimentos e muito rudimentar, poderia fazer sentido. Na atual circunstâncias, nós temos totalmente outra situação de fato.
A conjuntura da agricultura atual é de uma atividade extremamente moderna, inserida no contexto internacional, dependente de investimentos e mercados estrangeiros. E por isso, na visão de especialistas, é tão importante a discussão. Por isso, passou da hora de nós rediscutirmos esse marco legal, especialmente para permitir investimentos estrangeiros diretos na agricultura. Investimentos de empresas estrangeiras que venham estabelecer filiais e atividades no Brasil, tragam investimentos para o desenvolvimento de novas fronteiras para a agricultura brasileira. Para quebrar com as fronteiras, é fundamental ter isonomia. Que as empresas brasileiras de capital nacional e de capital estrangeiro possam competir livremente, sem restrição de qualquer natureza, seja de tamanho, de escala ou mesmo de aprovação de projetos por procedimentos burocráticos e que induzem a corrupção. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E o Agricultura BR destaca agora o mercado do café. Você acompanha comigo como é que vem o café arábica. Café arábica que vinha com registro de queda no fechamento desta última quinta-feira. Agora devolve, mais do que... devolve boa parte dos ganhos da semana, agora com uma queda de mais de 6 pontos. Posição de dezembro vem negociado na plataforma AS a $2,02 mais 95 a libra-peso. Março, $2,05 mais 90 a libra-peso. Neste momento, perdas assim relevantes no café arábica. Maio, $2,07 mais 10 a libra-peso. E julho, $2,07 mais 50 por libra-peso. Mais uma vez, aqui ressaltamos, é importante o cafeicultor saber o que está acontecendo em Nova York em relação aos negócios, mas não tenha isso aqui como patamar do que é o mercado real, porque o mercado real falta café no mundo. Destaco agora o café robusta negociado em Londres, plataforma Life, trazendo em tonelada e dólares no momento, também com queda. Nesse momento acompanha a queda do arábica e a posição de novembro vem com $2.106 a tonelada, com recuo de 1,35%. Janeiro perde 1,25% a $2.118 a tonelada. Março, $2.082 a tonelada, com queda de 0,85%. E maio, $2.063, recuando 0,62%. Agora, café robusta. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. A Agricultura BR vai chegando nos momentos finais desta edição. Lembro de uma semana com muita movimentação, com relatório de oferta e demanda em dia de feriado aqui no Brasil. Estados Unidos com uma produção estimada maior, em 121 milhões de toneladas, um estoque acima de 8 milhões de toneladas, ligeiramente, um pouco maior do que aquilo que se tinha. Uma mudança marota ali nos estoques norte-americanos, mas que surtiram um efeito negativo aqui no Brasil. Teve queda para o preço da soja, exatamente na retomada depois do feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. Mercado vai se aproximando do encerramento da semana com um fator mais de equilíbrio e com a soja voltando, claro, sendo negociada acima de $12 o bushel. Nós temos aqui soja neste momento na posição de novembro a $12,15 mais 6 o bushel, já fica bem acima de 12, vindo com alta de 0,79%. Janeiro, $12,24 mais 6 o bushel, negócios com alta de 0,76%. E a posição de março, negociada a $12,33 mais 6 o bushel, também subindo 0,78%. Maio vai registrando alta de 0,73 a $12,42 mais 6 o bushel. São os negócios que eu tenho com soja em Chicago neste momento. Nós temos agora, eu olhava o painel, complexo soja na Bolsa de Chicago, todo ele subindo neste momento.
Dando sequência aqui, falo do dólar, moeda norte-americana, hoje em queda com a atuação do Banco Central. O Banco Central vem nesta sexta-feira pelo segundo dia consecutivo com ação de swap cambial e agora o dólar vem com R$ 5,44 mais um. A queda é de 1,37% para o dólar neste momento. Nós temos aqui uma tentativa, aqui o Banco Central tentando segurar um pouco o dólar que vai disparando no Brasil, mas também em outras partes do mundo. E agora a política brasileira econômica tentando segurar um pouco a moeda norte-americana. Dólar alto, ele significa em todo o mundo, eu sempre gosto de frisar isso, em todo o mundo, não só no Brasil, um processo de inflação mais alto também. Por isso que é importante a atuação do Banco Central neste finalzinho de semana. Vamos mudar de assunto agora totalmente, porque hoje é sexta-feira mesmo. E olha, que tal você gosta de uma uva fresquinha? Pois é, um pecuarista aqui do estado de Mato Grosso do Sul resolveu apostar na produção desse tipo de fruta e os resultados são excelentes. Quem esteve lá e nos conta um pouco dessa história é a repórter Rosa Cabral. Em época de colheita, a tesoura é parceira da turma de campo que delicadamente colhe manualmente, cacho a cacho. Tem uma média de caixa de 800 a 1.000 caixas por dia. Dá o que em quilo? Dá quase 2 toneladas. A qualidade importa muito, né? Sim, é o principal. Qual é o segredo, Daniel, para se colher a boa uva? Então, pra gente mais que tem experiência, é as mais roxinhas, sempre dá uma olhada para ver se não tem machucadinha, dá uma torcidinha assim, colher bem no tronquinho mesmo, para não poder machucar ela. É o que o pessoal está fazendo aqui, isso. Por exemplo, bem no tronco. Isso, e eles vão escolhendo qual que está boa, sim, né? Com certeza. E já vai colocando aqui na caixa, deixando tudo arrumadinho. A plantação da espécie Niagara Rosa fica ao lado da MS 040, na estrada que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul. É bem pertinho da área urbana. A Histórias das Parreiras, na Estância Angélica, é coisa de 10 anos para cá. São 3 hectares para uma média de 5 pés, todos cobertos com sombrite. O viticultor Celso Cortada me conta que esse ano foi um pouco diferente. O inverno atrapalhou e o trabalho com as videiras careceu de um pouco mais de cuidado, fazendo uma requeima extra nos brotos. Tivemos que fazer uma repoda e aí caiu a produtividade, emendou com essa aqui, nós trabalhamos em etapas, né? Podamos em 4 etapas. E aí emendou tudo, faltou muita uva, ficou um período de mais de 40 dias sem uva. E antes de disponibilizar para o consumidor, seu Celso segue um ritual de cuidados para manter a qualidade da fruta e também pensando na saúde. Há 30 dias, antes da colheita, nós já não interferimos. E 30 dias depois da poda, que o grão da uva está chumbinho, nós passamos a usar calda bordaleza, que é praticamente um inseticida, um fungicida natural. Ele é feito de cal virgem e sulfato de cobre, só. E é uma safra por ano? Sim, infelizmente é uma safra. Essa variedade aqui dizem que não aceita 2 safras. Uma já tá bom, né, gente? De agosto a outubro tem. E o quintal de casa, em tempo de safra, fica cheio de turista. O pessoal chega, tira foto, conhece o produtor, tem uva à vontade para comprar fresquinha e cada caixa dessa aí é pesada ali mesmo na hora da colheita. A média é de 2 quilos por embalagem. Muitas vezes a gente precisava viajar para ir na festa da uva e etc. E hoje a gente tem essa oportunidade dentro da cidade e com muita fartura de uvas, né?
e vale a pena, é muito gostoso. Nosso sabor é inesquecível. É lindo, nossa, a natureza é perfeita, né? A gente se encanta. E o cheiro, menina, que delícia! Então tá, né? Vamos encerrar? Ainda não. Olha o seu Celso aprontando. Rosa, isso aqui eu colhi para você poder experimentar, porque nós até agora só falamos, então agora você vai tirar a prova. Gente, que privilégio. Que cheiro, meu povo. E a gente não pode fazer desfeita, né? Então, vamos provar. Agora, Rosa, sou eu que vou te entrevistar. Agora você vai comprovar a qualidade dela, se realmente é o que falam, que ela é uma das mais doces aqui da região. É uma uva extremamente doce. Ela não tem aquele finalzinho que tem as outras uvas. Como é que chama esse finalzinho? É um tanino, né? Amarra a boca. Tanino, não amarra a boca. É como vinho a boca, sim, né? É como vinho, né? O vinho tem aquele final, né? Eu vou falar pra vocês, é de comer rezando porque tem o pecado da gula, tá bem? Tá aí nesse Dia Internacional da Mulher Rural, tá lá Rosa Cabral se divertindo bastante, falando sobre a produção de uva. E nós encerramos essa edição desejando especialmente às mulheres do agronegócio um ótimo dia, uma ótima produção. Nos vemos logo mais às 16 horas na terceira edição, claro que aqui pelo Canal do Boi. A todos uma ótima tarde e até mais!